Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 19. Exame intermediário sozinho, Zoom. A casa da família Shoijin localizada em Seul, Gyeonggi-do. No interior, a maioria dos edifícios é construída com a mesma aparência do hanok tradicional, como se para mostrar a importância da tradição para o exterior. 3 homens e mulheres viviam sozinhos. Um homem estava sentado à cabeceira de uma grande sala. E um homem e uma mulher sentados frente a frente com tal homem. Quanto tempo durou o silêncio assim? À medida que o silêncio lentamente se tornava desconfortável, um homem sentou-se no assento de honra. Ele é o chefe da família Shoijin e também o líder da guilda Jinshi. Choi Jong-seo abriu a boca enquanto olhava para seus filhos sentados na frente dele. Como todos sabem, o motivo pelo qual liguei para vocês dois hoje é para perguntar sobre suas intenções antes de fazer um teste de triagem para suceder nossa família. Os dois concordaram silenciosamente com as palavras de Choi Jong-seo. Choi Jong-seo continuou sua história. Então, deixe-me dizer mais uma vez antes de perguntar ao médico. Se vocês dois fizerem o teste de triagem para suceder o herdeiro da família. Largamente. Choi Jong-seo abriu a boca mostrando a relíquia sagrada da família Shoijin, Cheogwoldo na frente deles. Tenho a chance de assinar contrato com o Cheogwoldo, mas ao mesmo tempo, se eu perder a prova, tenho que deixar a família. Vocês dois sabem disso, certo? Eu sei. Choi Jin-gan, o filho mais velho da família Shoijin e atualmente ativo como líder do ataque da guilda Jinsa, foi o primeiro a responder às palavras de Choi Jong-seo. Ele responde com confiança, com clara confiança em seus olhos. No entanto, ao contrário dele, Arin Choi, que estava ao lado dele. Sim. Em voz baixa, ele simplesmente acenou com a cabeça em silêncio e respondeu. E Choi Jong-seo estava conversando com os dois, para ser mais preciso, olhando para Choi Ah-rin. Mais uma vez, se você não participar da prova, você não sabe, mas enquanto você participar da prova, se perder, tem que sair da família. Esta é uma tradição familiar. Eu sei. Você ainda faria isso? Eu vou fazer isso. Palavras de Arin Choi. Com isso, Choi Jong-seo olhou para ela e logo se tornou um rosto estranhamente desconfortável, mas logo acenou com a cabeça e disse. Entendo. O teste de triagem será realizado em 3 semanas, então vamos ambos sair. Com suas palavras, Choi Jin-gan e Choi Ah-rin curvaram suas cabeças e deixaram o quarto de Choi Jong-seo, e assim que saíram do quarto. TSK, por que você está sendo tão desagradável? O que? Choi Jin-gan não escondeu sua hostilidade flagrante. Você não viu o rosto do seu pai? Acabei de dizer para você desistir? Ah, parece que um meio-irmão também é uma criança, então de alguma forma ele cobiçou o cargo de chefe de família? Naquele momento, Ah-rin Choi olhou para Jin-gan Choi com uma expressão feroz, mas sorriu e continuou falando como se não fosse o mesmo. Por que? Estou errado. Lembre-se, você é apenas uma substância estranha e inútil para a família Shoijin. E se puder, cuide da sua visão. Também. Choi Jin-gan sorriu e falou. Mesmo se você entrar em Valhalla em segundo lugar, não pense que pode me derrotar no teste de triagem. Ao ver as costas de Choi Jin-gan, ela abriu a boca sem nem perceber, mas logo não conseguiu falar nada e calou a boca. Se eu tivesse ficado parado, poderia viver enquanto sugava o dinheiro da família. Ser estúpido. Choi Jin-gan riu dela assim, então se virou e desapareceu. Enquanto ela ponderava sobre as palavras de Choi Jin-gan, ela se lembrou de sua situação mais uma vez. Choi Ah-rin, da família Shoijin. Obviamente, ela foi embalada dessa forma por fora, mas, na verdade, ela foi tratada como uma substância estranha da família dentro da família. Esse também seria o caso porque ele era um filho ilegítimo de Choi Jong-seo e sua esposa.
Claro, a família Shoijin é uma família de prestígio de quinta geração, então eles esconderam desesperadamente o fato e de fato esconderam bem, mas dentro da família, o tratamento dela sempre foi o mesmo. Uma vida sempre ignorada pelas pessoas da família principal, e também estranhamente ignorada pelos criados da família. Essa era a verdadeira vida de Shoyarin escondida atrás de uma máscara feita do lado de fora. No entanto, mesmo assim, a razão pela qual ela suportou tanta vergonha e insulto e silenciosamente manteve essa posição foi por causa de uma coisa. Eu realmente quero que você chegue ao cargo de chefe da família e faça o que quiser. O testamento da minha mãe, falecida há mais de 10 anos, cuja voz agora é fraca e só consigo lembrar em uma frase. Graças a essa vontade, Arin Choi resistiu até agora. Para manter o testamento de minha mãe que faleceu de doença. Por isso superou a solidão de não dar carinho a ninguém e empunhava a espada sozinho sem que ninguém o ajudasse. No entanto, Arin Choi sabia muito bem que seria difícil manter o testamento como era, mesmo que ela tentasse tanto. Obviamente, foi uma grande conquista conquistar o segundo lugar em Vaurala empunhando a espada sozinha sem receber nenhum apoio especial, mas Choi Jin-gan, que faria o teste de triagem com ela, era uma elite entre a elite que recebeu todos os apoios de sua família. Além disso, ao contrário de Arin Choi, que havia recebido apenas a proteção da constelação Guardiã, Choi Jin-gan já havia assinado um contrato geral com a constelação Guardiã. Irracionalidade que pode ser sentida mesmo fingindo. No entanto, mesmo que ela sentisse tal absurdo, ela não poderia desistir do teste. Eu devo fazer isso. O chefe da família Shoijin. Claro, ela nunca imaginou o que faria depois de se tornar a chefe da família. No entanto, o objetivo de se tornar o chefe da família Shoijin foi o único apoio que realmente a apoiou. Para que tem que aprender dessa maneira. Shoyarin cerrou os punhos, lembrando-se da imagem que Kim Jo-yuki mostrou na época. As relações humanas de Kim Jo-yo não são muito coloridas. Não, suas relações humanas foram destruídas na medida em que seria mais correto dizer que ele simplesmente não existe do que expressar que não é colorido. Você pode ver isso mesmo quando se senta agora, mas mesmo que Kim Jo-yo sempre se sente no meio da última fila da sala de aula, quase não há alunos sentados perto dele. Pelo menos nos velhos tempos, Yoo So-yeon sentou-se algumas vezes, mas isso foi apenas por alguns dias, e recentemente, apenas Shoyarin estava sentado ao lado de Kim Jo-yo e conversando. Além dela, ele não se sentava ao lado de Kim Jo-yo, mas a pessoa que frequentemente falava com ele era Lilia, que estava encarregada do instrutor do monstro do labirinto. Não havia mais nada. Sim, apenas dois. Esses dois foram os únicos relacionamentos normais que Kim Jo-yo construiu ao longo das semanas depois que ele entrou em Vaurala, com quem ele podia conversar. Mas, pelo contrário, Kim Jo-yo gostou muito dessa parte. Foi também porque Kim Jo-yo não estava relaxado o suficiente para se concentrar nos relacionamentos humanos em primeiro lugar, e ele pensou neste lugar como um lugar pelo qual passou em primeiro lugar. Eu vou sair de qualquer maneira se as condições forem atendidas. O que você está fazendo? Literalmente, depois de entrar na grande floresta, Kim Jo-yo pretendia deixar Vaurala, a menos que houvesse novas condições. A razão pela qual ele estava aqui era para satisfazer as condições. De qualquer forma. Por causa desse pensamento, Kim Jo-yo não tinha nenhuma reclamação particular sobre seus relacionamentos humanos. Não, se há uma reclamação, é que o Samoyeda pressionou demais recentemente e às vezes é ridículo. Jo-yuki. Bem-vindo ao Samoyeda. Academia de Ginástica. Kim Jo-yo, que estava fazendo supino com um peso claramente diferente de 2 semanas atrás, murmurou para uma voz distante: Vamos terminar o exercício. Veja isso. Na frente de Kim Jo-yuki, Lilia segurava um maço de papel. O relatório de reorganização ecológica do Goblin da Selva? Graças a vocês, a sociedade está em estado de emergência agora. Todo mundo está tendo reuniões após reuniões? Se apenas esta teoria for completamente restabelecida, meu nome subirá ao topo.
Isso é ótimo. Agora, Kim Jo-yeol fala palavrões sem nem mesmo pensar em usar títulos honoríficos. No entanto, Lily abriu a boca sem qualquer hesitação, embora Kim Jo-yeol estivesse usando uma linguagem curta. Agora me conte sobre os goblins de pedra. Não. Ah, não faça isso. Lily, balançando seu cabelo branco puro aqui e ali. Ao vê-la assim, Kim Jo-yeol balançou a cabeça e lembrou de uma semana atrás. Uma semana atrás. Houve uma vez em que Kim Jo-yeol não conseguiu conquistar Lilia, que continuou vindo até ele e acabou dizendo algumas palavras sobre a ecologia dos goblins da selva. Obviamente, Kim Jo-yeol disse a ele para parar de ir até ele com isso, mas Lilia começou a se apegar ainda mais a ele depois disso. Não, que idiota! Pare com isso. Por favor, apenas uma vez. Agora, apesar das poucas vezes em que ela foi abusada verbalmente e xingada, Lilia não conseguiu se livrar de Kim Jo-yeol sem mostrar qualquer sinal de estar ofendida. Porém, mesmo assim, Kim Jo-yeol não pretendia dar informações a Lilia. O aborrecimento é problemático e informação é informação. Na verdade, parecia dar informações só porque o incomodava, então Kim Jo-yeol continuou esse relacionamento com Lilia o tempo todo. Lilia se agarra de alguma forma e clama por informações. Como Kim Jo-yeol não quer perder, ele prefere não dar informações. Sim, eu absolutamente odeio isso. Então, que tal trocar informações como da última vez? Eu não preciso de nenhuma informação. É mesmo? Informações sobre os exames intermediários? Samoyeda sorrindo com um sorriso de arrependimento. Não, olhando para Lilia, Kim Jo-yeol disse algo com uma expressão confusa. Isso não é ilegal? Em primeiro lugar, os exames intermediários em Vaurala são muito mais rigorosos do que em outros lugares. Isso também era verdade porque Vaurala usava as notas dos exames intermediário e final de um semestre para selecionar os alunos a serem expulsos da escola. Claro, a avaliação de desempenho também tem algum efeito, mas é apenas até certo ponto, então ouvi rumores de que os exames intermediários de Vaurala são muito rigorosos e justos. Não é possível que as pessoas vivam de acordo com a lei o tempo todo. Você não disse que estava cumprindo seu dever como professor há pouco tempo? Isso é isso e isso é isso. Oh, sim. Então, você não precisa? Sim, não precisa. Depois disso, foi só depois de 10 minutos de discussão. Eu voltarei amanhã. Não venha. Então eu vou fazer uma conversa de linha. Bloqueie imediatamente. Só porque havia uma reunião do corpo docente, ela saiu correndo do ginásio como o vento e desapareceu. Que mulher barulhenta. Eu também acho. Em vez disso, os exames intermediários chegaram. Por que você está fazendo essa cara? Não, eu sou um estudante, mas por que você fala como um estudante? Acho que é porque eu tenho ouvido por dentro. Certamente, desde o momento em que Kim Jo-yeol saiu com o Barsi, ele sempre usou a habilidade de armazenamento para guardar a espada da aldeia, exceto algumas vezes, então ele fez todas as aulas. Kim Jo-yeol, que estava pensando nesse pensamento, exclamou como se tivesse percebido algo de repente. Ei, então você quase terminou a aula? Por que isso é de repente? Bem, isso é certo primeiro. Então você pode fazer o teste. O que? Eu raramente tive aulas, então você faz o teste. Vou verificar em mãos. Isso não é ilegal porque é um teste de proxy. Não é possível que as pessoas sempre obedeçam à lei, certo? Com as palavras de Kim Jo-yeol, Barshi ficou em silêncio. Episódio 20. Exame intermediário sozinho, 2. Recentemente, todos os alunos de Vaurala estão ficando sensíveis. Por que os alunos estão se tornando sensíveis? O motivo, desnecessário dizer, era que os exames intermediários de Vaurala estavam chegando. Exame intermediário de Vaurala. Se você apenas ouvisse,
Poderia ser considerado como fazer um teste como alunos normais do ensino médio, mas os exames intermediários em Vaurala foram muito importantes. Isso também é verdade porque a Academia Vaurala elege os expulsos a cada semestre por meio de exames intermediários e finais. Alunos com notas altas sobrevivem e permanecem em Vaurala. Alunos com notas baixas são expulsos da escola e transferidos para outra escola ou para uma academia afiliada à Vaurala Academy. É por isso que todos os alunos neste momento foram extremamente sensíveis enquanto se preparavam para o exame de meio de semestre, que ainda não havia sido anunciado corretamente, mas Kim Jo-yeol estava despreocupado, pois há exceções para tudo. Em primeiro lugar, Kim Jo-yeol não apenas não pretendia fazer o exame intermediário tão bem, como também tinha um Barsi que fazia todas as aulas chatas porque estava entediado. Além disso, mesmo se você errar no exame intermediário, você pode cair nos olhos de Daesorin porque fará o exame final de qualquer maneira. Se houver uma condição que precise ser cumprida em Vaurala, será irritante. Não havia problema em pensar sobre isso na época, então Kim Jo-yeol ainda estava imerso no treinamento físico. Você quer que eu te ensine a escrever uma espada? Acenar. Após o treinamento físico, Kim Jo-yeol viu a expressão nervosa de Ah In-choi e pensou: é a lei usar o tão. Bem, com certeza, o corpo de Kim Jo-yeol que estava lentamente voltando aos trilhos, e nesse estado, era hora de empunhar uma arma para recuperar seus antigos sentidos. Certamente, havia coisas que não podiam ser aumentadas apenas fazendo treinamento físico. Bem, sim então. Então Kim Jo-yeol assentiu e concordou com o pedido de Choi Ah-rin. Por que eu tinha que fazer isso de qualquer maneira? No entanto, por que você está assim? Quando abri minha boca para ver Ah-rin Choi, que tinha uma expressão de surpresa com a aceitação de Kim Jo-yeol, ela fez uma expressão estranha e disse algo. Por que eu não achei que você aceitaria de imediato? Vendo Choi Ah-rin, que habitualmente inclinava a cabeça com ele, Kim Jo-yeol deu de ombros. Bem, eu tenho que fazer isso também. E para adicionar um pouco de verdade a isso, Kim Jo-yeol não tinha pensado em dizer nada a ela corretamente até agora. Para realmente contar a você corretamente, você deve destruir tudo o que Choi Ah-rin sabe contar a ela desde o início. Não só levou muito tempo, mas também teve um efeito ruim sobre ela. Portanto, o que Kim Jo-yeol fará é corrigir a projeção. E era uma forma de usar o corpo. Talvez apenas tocar aqueles dois me torne mais forte do que sou agora. Kim Jo-yeol tinha visto sua luta. A figura dela que quase não usava habilidade física e consumia quase toda a sua mana e usava apenas a habilidade que aprenderá como uma máquina. Portanto, Kim Jo-yeol pensou que ela certamente se tornaria várias vezes mais forte do que agora apenas corrigindo-o, então ele foi para o campo de treinamento com ela despreocupadamente. Eu disse-te. O treinamento físico é essencial. Ah-rin Choi sentiu uma mudança em seu corpo. Choi Ah-rin parou de empunhar uma espada depois de conhecer Kim Jo-yeol em Vaurala. Claro, não era que ela não empunhasse a espada porque era preguiçosa. Por que ela não empunhou a espada? Foi simplesmente porque não havia tempo. Isso também é verdade, desde que ela começou a treinar com Kim Jo-yeol em Vaurala, ela não teve um único dia de tempo livre. De manhã, saio com Kim Jo-yeol que treino meu corpo. Então vamos para a escola, temos aulas, e depois da aula, nos encontramos novamente depois da escola para treinar nossos corpos. Depois de escrever assim, parecia que ele tinha algum tempo livre, mas infelizmente o treinamento físico de Kim Jo-yeol consumia muito tempo. O treino matinal durou cerca de 2 horas porque eu tinha que fazer aulas, mas e depois da escola? Exceto na hora do jantar e na hora de dormir, Kim Jo-yeol investiu em treinamento físico. E Ah-rin Choi experimentou pessoalmente? O quão incrível Kim Jo-yeol era ao imitar o treinamento infernal de Kim Jo-yeol. Esse também seria o caso porque Kim Jo-yeol tinha um corpo corrupto, mesmo que olhasse para ele, e fazia exercícios intensos todos os dias, tornando Choi Ah-rin incapaz de se mover devido ao cansaço. De qualquer forma,
graças a isso, a Rin Choi estava cansada de seguir o treino de Kim Jo-hyuk quase todos os dias, e por causa das palavras de Kim Jo-hyuk, o treinamento deve ser constante. Depois que o treinamento acabou, ela imediatamente adormeceu para recuperar da fadiga. Claro, depois de algum tempo, Kim Jo-hyuk terminou o treino mais rápido que o normal e entrou, mas ao invés de terminar rápido e entrar, a intensidade do treino estava muito alta, então não foi diferente de antes. Então ela estava honestamente preocupada. Eu vi a arte da espada de Kim Jo-hyuk e pedi a ele para ensiná-la, mas desde que minha mãe faleceu, eu nunca a larguei. No entanto, no momento em que ela segurou a espada e lutou com Kim Jo-hyuk na arena, essas preocupações desapareceram rapidamente. Não coloque mana inutilmente nele, apenas coloque-o nas solas dos pés e chute-o como se explodisse de uma vez. Isso também seria. Vira um pouco mais o corpo e vira, Vera. A espada é uma arma que corta, não apunhala. Arin Choi. Nada mal. Esse corte ascendente de baixo para cima. Mais do que você pensou. Quando você soltar sua espada, não coloque mais poder mágico em sua espada do que o necessário. Porque não adianta. Foi ficando mais forte. Kazijik Beng. A figura de Choi A-rin pula em um instante e corre para o corpo de Kim Jo-hyuk, brandindo uma espada. Corte limpo. Kim Jo-hyuk evitou o ataque na medida em que parecia natural, mas Choi A-rin não se decepcionou. Ela estava ciente de quão forte seu corpo havia se tornado. Claramente, ela não empunhava uma espada recentemente. Mas, mesmo assim, ela estava mais forte do que um mês atrás, a ponto de a diferença ser clara. O movimento de balançar a espada tornou-se mais suave. A velocidade da espada aumentou a ponto de haver uma clara diferença em relação a antes. A eficiência do consumo de mana melhorou a ponto de não poder ser comparada a antes. A velocidade de reação instantânea e a capacidade de detecção melhoraram na medida em que podem ser chamadas de evolução, adicionando um pouco mais de exagero. Além disso, ela ficou maravilhada com as inúmeras mudanças que ocorreram sempre que ela seguiu as palavras de Kim Jo-hyuk, e ao mesmo tempo. Como diabos está Jo-hyuk? Ela sentiu arrepios na espinha ao ver Kim Jo-hyuk enfrentando espadas com ela. Arin Choi está definitivamente mais forte do que há um mês. Oh Seo e Ryu So-yeon, que pensavam que a vitória era incerta naquela época, tornaram-se fortes o suficiente para pensar que, se fossem agora, definitivamente poderiam vencer. Talvez até o ponto em que eu possa ficar com Choi Jin-gun no próximo teste de triagem. Mas e quanto a Kim Jo-hyuk? Posso realmente tocá-lo? Mesmo que ela pensasse que havia se tornado significativamente mais forte do que um mês atrás, ela não achava que poderia vencer Kim Jo-hyuk. Verdadeiramente celestial. É por isso que ela percebeu vagamente que desta vez compartilhar a espada com Kim Jo-hyuk era muito precioso e balançou a espada para ganhar ainda mais com esse sparring. Por outro lado, Kim Jo-hyuk aceitou o ataque de Choi A-rin e continuou a pensar como se não fosse tão ruim. Você aprende mais rápido do que eu pensava? Era para sua velhice, mas Kim Jo-hyuk já havia ensinado alunos antes, então ele sabia que a conquista de Arin Choi era mais rápida do que o esperado. Se tivesse sido há 300 anos, eu poderia tê-lo recebido como um discípulo. Arin Choi apontou um e corrigiu pelo menos 2 ou 3 de uma vez. Fora isso, embora não me dissessem como usar meu corpo especialmente treinado, eu era desajeitado, mas o usava como se fosse meu. Acima de tudo, por meio do treinamento físico, o controle preciso do mana foi bastante aprimorado. Crescimento verdadeiramente explosivo. Claro, eu não treinei meu corpo adequadamente, então meu potencial explodiu em um mês de treinamento, mas eu ainda tinha gosto por ensinar quando aprendia tão rápido. Não seria melhor cultivar flores que desabrochariam em plena floração se você as cultivasse por cerca de um mês do que ervas daninhas que cresceriam apenas se você as cultivasse por um mês? De qualquer forma, a esse respeito, Arin Choi satisfez suficientemente Jo-hyuk e Kim.
Além disso, seus sentidos estavam voltando gradualmente apenas por aceitar a espada que ela empunhava desesperadamente, então mesmo para Kim Jo-yeol, esse sparring não foi tão ruim. E assim, no ponto em que os sentidos de Kim Jo-yeol estão voltando lentamente. 1. Kim Jo-yeol sentiu uma sensação de incongruência no desenho de Choi Ah-rin. Foi definitivamente a sensação de incongruência que senti quando comecei a treinar com Arin Choi. Naquela época, já que ela quebrou a espada antes que pudesse empunhá-la adequadamente, apenas inclinei minha cabeça e segui em frente. O que era muito estranho, no entanto, era que, embora essa projeção não fosse familiar, era bizarramente diferente de outras projeções que ele conhecia. Isso é tão incrível. Então, depois de apreciar e aceitar as técnicas de pintura de Choi Ah-rin por um tempo, ele logo parou de prestar atenção às suas técnicas de pintura. Não há apenas uma ou duas projeções neste mundo. Já que 300 anos se passaram, não é possível que surja uma projeção um pouco semelhante? Embora pareça mais ineficiente e desleixado do que o esquema que uso. No entanto, não era para ensiná-la a sério, então Kim Jo-yeol encerrou a luta com Choi Ah-rin por 1 hora depois disso. Você vai treinar amanhã também? Kim Jo-yeol sorriu e falou enquanto observava Ah-rin Choi se questionando com olhos ronronantes, embora todo o seu corpo estivesse encharcado de suor. Não. Na verdade, eu estava pensando em fazer Dalian. Eu não pretendia demorar muito, mas era necessário para Kim Jo-yeol encontrar seus sentidos, e era algo que ele poderia fazer enquanto lutava com Choi Ah-rin. Em uma palavra, a resposta de Kim Jo-yeol foi apenas uma piada para provocar Ah-rin Choi. No entanto, quando Kim Jo-yeol viu Ah-rin Choi que ainda estava sorrindo em vez do cachorrinho morto, ele fez uma expressão estranha sem saber e perguntou: Você não está desapontado? Eu não vou. Por quê? Porque Jo-yuki está certo. O que? Porque sua opinião é mais correta que a minha. Eu vou seguir Dev. Choi Ah-rin, que abre a boca enquanto lança seus olhos sinceros sem a menor dúvida. Olhando para ela assim. Oh sim. Kim Jo-yeol respondeu com uma estranha sensação de desconforto. E assim 2 semanas depois. A partir de agora, explicarei o conteúdo do exame intermediário. Os exames intermediários de Valhalla começaram. Episódio 21. Exame intermediário sozinho, 3. Uma arena abobadada gigante no meio dos terrenos de Valhalla. Entre eles, os alunos do primeiro ano de Valhalla, cheios de expressões nervosas, estavam reunidos. No entanto, apesar do grande número de 1.500 pessoas reunidas ali, não se ouvia nenhum zumbido. Foi também porque todos os 1.500 alunos ali reunidos estavam concentrados no pódio construído em um lado do estádio. E no pódio onde todos os alunos estão atentos. A partir de agora, explicarei o conteúdo do exame intermediário. Lee Sang-shu, o instrutor de combate mais antigo de Valhalla, abriu a boca com um total de 52 instrutores atrás do pódio. Hoje, o assunto que vocês vão abordar é Dungeon Attack 1. Com as palavras de Lee Sang-sheol, os alunos instantaneamente começaram a cantarolar. No entanto, Lee Sang-sheol nem pensou em deixar os alunos quietos, apenas manteve uma cara fria e continuou a história. Vou terminar e dizer o que você precisa fazer a partir de agora. A partir de agora, você formará uma equipe de 8 pessoas e entrará na masmorra artificial criada em Valhalla. Vou. Junto com as palavras de Lee Sang-sheol, a arena de Valhalla começou a tremer com um som mecânico áspero como se ele tivesse esperado, e algo começou a subir. No entanto, Lee Sang-sheol continuou a falar. Você é livre para decidir como montar sua equipe. Não importa se é com amigos, ou se você pensa na sua função e monta a equipe de forma harmoniosa. Se houver muitas pessoas, você pode reduzir o número de pessoas. Geoguk. Da mesma forma, embora o número de pessoas seja de 8, você pode aumentá-lo ao contrário. Você pode entrar com 10 ou 20 pessoas.
Dru. Se você entrar na masmorra assim, atacar a masmorra artificial que não é diferente da real e sair, o teste acabou. Baque. Assim que Lee Sang-cheol terminou, o som mecânico que estava se movendo violentamente parou como se ele estivesse esperando por isso, e logo os alunos perceberam que um grande número de portões de ferro havia aparecido ao redor deles. Então deixe-me explicar os critérios de classificação a seguir. O olhar focou mais uma vez com ele. O padrão de pontuação será puramente baseado na contribuição percentual para a limpeza da masmorra. Chief. Um relógio de ponto girou acima de sua cabeça enquanto ele falava. Existe apenas um critério de desqualificação. Não chegar a tempo, é isso. Assim que Lee Sang-cheol terminou de falar, o relógio eletrônico no topo de sua cabeça começou a funcionar instantaneamente. 4 horas e 59 minutos. Ele começou a se mover. Dentro da arena momentaneamente o silêncio começa a circular. Lee Sang-cheol sorriu e falou enquanto olhava para os alunos que pararam momentaneamente. Só para referência, todas as masmorras artificiais que vocês vão entrar agora têm um nível de dificuldade básico de F+. Resumindo, quanto mais devagar você for, maior a probabilidade de ser desqualificado. Eu acho que você está entendendo mal alguma coisa, mas como o teste já começou, é melhor você se mover rapidamente. Ao mesmo tempo em que as palavras se tornam um catalisador. Sivon, vamos fazer isso juntos, Yougmi, você também. Um teste em grande escala começou. Ei Givon. Venha aqui. Curador. Procurando por alguém que possa curar. Distribuidor. Alguém que precisa de um traficante. Ei, Shoyun-seo. Você quer ir lá? Você deveria vir comigo. Desculpe, você é um lixo. Ei, sua vadia. Alunos que rapidamente se tornam um cadinho de caos e começam a correr. Algumas pessoas reúnem amigos às pressas, enquanto outras gritam e reúnem os papéis necessários para a festa, como curandeiros e tanques traficantes. Além disso, o que se vê é a ruptura de diversas relações humanas. No entanto, houve quem rapidamente encontrasse estabilidade na situação caótica. Jinbai e Sanjeon vêm comigo. Yeon-re também. Se Soo-yeon ligar para você, é claro que você tem que ir. Eu também. Alguém conhece alguém que possa ser chamado se não houver revendedores suficientes? Eu vou te ligar. O primeiro é Ryu Soo-yeon da família Yushin. Assim que Lee Sang-cheol terminou de falar, ela imediatamente usou seu valor de nome para reunir 6 membros do grupo tão rapidamente que poderia ser dito em um instante. Eles são todos aqueles que são claramente menos propensos a emitir luz do que eles. Não preciso escolher alguém que possa contribuir mais do que eu. Ela viu através da essência deste teste. As condições são muito generosas, você pode trazer muitas pessoas, e 5 horas não é pouco tempo para limpar uma masmorra F+ com 8 pessoas. Seus olhos se movem constantemente, verificando a situação e continuando seus pensamentos. Mas o ponto não está em limpar a masmorra, mas na contribuição. Era isso que os alunos confusos estavam esquecendo. Graças aos critérios de desqualificação mencionados pelo instrutor Lee Sang-cheol, os alunos estavam reunindo pessoas para limpar a masmorra imediatamente, mas na realidade era difícil obter uma pontuação alta fazendo isso. Torne-se um líder, selecione um membro do grupo que seja completamente inferior a ele, mas que tenha habilidades suficientes para atacar a masmorra e aumente a contribuição dentro da equipe para o nível mais alto. Esse foi o ponto-chave deste exame que os alunos confusos ainda não perceberam. É ridiculamente difícil. À primeira vista, parece muito fácil, mas ela mostra a língua para a dificuldade que aumenta exponencialmente para quem quer tirar uma nota alta. Vamos lá pessoal, vamos começar imediatamente. Entre os 1.500 alunos, reuni os membros do grupo pela primeira vez e entrei na masmorra artificial.
Ei, reúnam-se rapidamente. Juntar. Apenas qualquer um venha. Qualquer um. Ei, o que? Por que há 9 pessoas? Eu não conheço o Sr. Ai, apenas entre. Reúna todos os bebês abandonados. Vamos apenas entrar no ataque de 20 homens. Entre os alunos que confirmaram que Ryu Soo-yeon havia entrado, mais impaciência do que antes se espalhou e eles imprudentemente começaram a entrar na masmorra artificial. Com isso, o estádio aos poucos passou a ter menos alunos. Os alunos restantes corriam pelo estádio, quase gritando, ficando ainda mais nervosos, e o estádio, que antes era um mercado municipal, tornou-se algo além do mercado municipal. No entanto, ao contrário da situação no estádio, que caiu em tal caos. Bem, é bom estar confortável. Kim Jo-yeon olhou para os instrutores ainda de pé no pódio com um sorriso no rosto enquanto observava os alunos correndo assim. Os instrutores escreviam algo enquanto moviam a cabeça de vez em quando como se já estivessem verificando algo. Kim Jo-yeon, que deu uma olhada rápida na cena, olhou para Ah In-choi que estava ao lado dele e disse: "O que você vai fazer?" "Farei o que Jo-yeon diz." Ah In-choi olha para si mesma com olhos inabaláveis, mesmo em uma situação caótica. Vendo isso, Kim Jo-yeon fez uma expressão um tanto confusa. Por que ele está assim? Claro, faz cerca de 2 semanas desde que ela começou a falar assim, mas eu não conseguia me acostumar com isso toda vez que ouvia. Tenho certeza que não foi assim no começo, certo? Obviamente, pensando em 2 semanas atrás, eu não sabia em que diabos eu estava, mas estava apenas fazendo o que me mandavam, mas nas últimas 2 semanas, não estava fazendo o que me mandavam, estava apenas seguindo minhas próprias palavras. Muito disso também. Até agora, ele não havia perguntado, mas como durou 2 semanas, Kim Jo-yeon perguntou a Ah In-choi com uma expressão estranha. Por que você continua dizendo que está fazendo o que eu digo hoje em dia? O que mais está fazendo uma expressão questionadora aí? Feito. Isso não é óbvio? Desistindo de entender o estado de espírito de Choi Arin, que estava inclinando a cabeça com uma expressão de, Kim Jo-yeon encolheu os ombros levemente e disse: "Eu vou sozinho, então você vai sozinho. Posso entrar sozinha?" "Claro." Depois de responder, Kim Jo-yeon imediatamente acenou com a mão uma vez e caminhou em direção à porta ao lado dele como se não tivesse nada em que pensar. Choi Ah-rin, que estava olhando para aquela figura, olhou para Kim Jo-yeon assim. "Com licença." Voltei minha atenção para a voz atrás de mim. Quando ela virou o olhar, tudo o que ela viu foram os alunos. "Não é Choi Ah-rin? Gostaria de entrar conosco? Somos apenas 7. Como disse o aluno que parecia ser o líder, havia exatamente 7 pessoas reunidas. Além disso, a julgar pelas armas que possuía, o equilíbrio parecia ser muito bom, como se o papel estivesse bem dividido à sua maneira. No entanto, não. Ah In-choi balançou a cabeça para os alunos que a procuraram e disseram que ela não se juntaria à festa. Por quê? Pelo que posso ver, você também não tem nenhum membro do grupo. Não seria melhor? Se for por causa da contribuição, estou disposto a dirigir um pouco mais para o seu lado. Vou entrar sozinho. Você vai entrar sozinho? Mas morra. De qualquer forma, essa é uma escolha muito estúpida. Ju-hyuk disse que era possível. O que? Ah In-choi terminou com isso e se virou sem ouvir o aluno. Na verdade, Ah In-choi não tinha certeza se ela poderia limpar a masmorra sozinha. Em primeiro lugar, ela nunca havia entrado em uma masmorra antes. Ainda assim, a razão pela qual ela tentou entrar na masmorra sozinha foi por causa do que Kim Jo-yeon disse. Eu acho. Essa palavra leve. No entanto, com essa palavra, Ah In-choi já havia decidido entrar na masmorra sozinha. Claro, vendo tal decisão, alguém poderia pensar que Ah In-choi não foi compreendido. No entanto, na mente de Choi Ah-rin, Kim Jo-yeon estava servindo como um marco para ela.
Isso também é verdade, porque quando Choi A-rin seguiu as palavras de Kim Jo-yuki, ela nunca falhou. Ela sofreu muitos fracassos. Começou quando perdi minha mãe. Mesmo quando ouvia-o tão sozinho. Mesmo na hora de fazer amigos. Mesmo quando você vai mais longe e continua as relações humanas. Mesmo quando ele progrediu mais e tentou ganhar o reconhecimento da família. Ela falhou em tudo, sem conseguir nada. Como ela falhou quando fez amigos, seus relacionamentos interpessoais estavam longe de ser desajeitados. Mesmo no processo de continuidade dos relacionamentos humanos, o relacionamento era facilmente rompido. Pelo menos não pode ser chamado de sucesso ou fracasso, e o triângulo desenhado nele é o que ela acumulou até agora. No entanto, mesmo aquela espada era apenas um triângulo, não um sucesso. A estrada que Arin Choi treinou sozinha nunca conseguiu o que ela queria. Mas e depois de conhecer Kim Jo-yeol? Apenas seguindo as palavras de Kim Jo-yeol, suas habilidades aumentaram tão rapidamente que ela se perguntou se poderia fazer isso. Toda vez que ouço as palavras de Kim Jo-yuki, eu cresço. Eu percebia toda vez que ouvia uma palavra de Kim Jo-yuki. Toda vez que ouvia uma palavra de Kim Jo-yeol, ficava convencido. Na vida de Arin Choi, que falhou em tudo, Jo-yuki Kim desenhou tantos círculos naquele curto período de tempo. Você consegue. Para aqui. Porque Jo-yuki disse que podia. Arin Choi não duvidou. Episódio 22. Exame intermediário sozinho, 4. Uma sala enorme dentro da arena do domo. 3:38. Quando o relógio passou de 30 minutos, os instrutores confirmaram que todos os alunos em confusão haviam entrado na masmorra artificial e estavam avaliando os alunos que entravam na sala de maneiras diferentes. Cerca de 12 dos caras que entraram no número 3 entraram, mas ainda não fizeram o progresso adequado. Isso mesmo. Só de olhar para isso, é um ponto falho. Havia um instrutor que verificava os alunos enquanto conversava com outros instrutores através do CCTV na sala enorme. Também houve instrutores que silenciosamente continuaram a avaliar a tela refletida no tablet sem dizer nada. E entre eles, Lee Sang-cheol, o mais antigo entre esses instrutores. Ele estava marcando os alunos manipulando o touchpad na maior tela pendurada na enorme sala. Largamente. 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 E isso também em uma velocidade muito alta. Se os alunos o vissem, teriam reclamado com Lee Sang-cheol sem sentir falta de ninguém. Porque a pontuação de Lee Sang-cheol foi muito rápida. Demorou menos de 30 segundos para a tela que ele estava conseguindo mudar para outra tela. Mesmo em algumas partes, são menos de 20 segundos, então há muitas coisas para virar a tela. À primeira vista, parecia mais alunos fazendo exames intermediários, em vez de avaliá-los corretamente, apenas por aborrecimento e avaliá-los aleatoriamente. No entanto, apesar da aparência de Lee Sang-cheol, nenhum dos instrutores expressou insatisfação com ele. Porque Lee Sang-cheol é o melhor veterano? Não foi. A razão pela qual os instrutores ficaram parados mesmo depois de ver a velocidade anormal de Lee Sang-chul foi porque eles tinham certeza de que ele não daria notas erradas. O instrutor Lee Sang-cheol, que agora avalia os alunos girando a tela em 30 segundos entre os instrutores. Largamente. Antes de se aposentar, ele era um dos empreiteiros lendários que era chamado de Mestre Claro por todos os empreiteiros e cuja taxa de falha de ataque à masmorra nunca aumentou mais de 1%. E Lee Sang-cheol, que está passando pela tela assim e avaliando os alunos. No geral, não é ruim desta vez. Eu estava pensando enquanto movia minhas mãos e olhos com uma expressão não tão ruim. O assunto deste exame intermediário é o ataque de masmorra. No entanto, na verdade, ao contrário do assunto de invasão de masmorras, este teste estava implicitamente olhando para mais do que isso. Dungeon Raiding não é apenas ser bom em lutar. Claro, o que era necessário para limpar a masmorra era a força militar. Em primeiro lugar, se não houver força militar, o ataque não pode nem começar.
Porém, ao contrário, não foi possível conquistar a masmorra com sucesso apenas porque havia força. Começando com a reunião dos membros da equipe, atribuindo papéis para equilibrar adequadamente a equipe e um líder para gerenciar as batalhas dentro da masmorra. Além disso, existem muitos elementos não especificados no ataque à masmorra. Somente quando você pode controlar adequadamente todos eles é que pode dizer que pode limpar adequadamente uma masmorra. Nesse sentido, há muitos caras espertos no primeiro ano. Lee Sang-shu relembrou os alunos que tinha visto até agora. Algumas equipes tinham mais de 20 pessoas em uma masmorra e algumas tinham 8 pessoas, mas não conseguiam dividir adequadamente seus papéis. Porém, ao contrário, houve quem entrasse na masmorra com uma equipe mais calma e confiante do que Lee Sang-cheol pensava, e entre eles, Ryu Soo-yeon é definitivamente digno de nota. Lee Sang-cheol parou a tela por um momento na equipe de Ryu Soo-yeon e os observou atacar a masmorra. Vá na frente de um caminhão-tanque e bloqueie a entrada. Mantenha os outros dois sob controle para que os monstros não apareçam. Você não precisa fechar um acordo, portanto, mantenha-o sob controle. Não deixe o tanque passar. Ryu Soo-yeon está acelerando o ataque à masmorra sem hesitação, compreendendo a situação em um instante e dando ordens sem descanso. Incrível! Como se ela já tivesse passado pelo calabouço várias vezes, os outros membros da equipe obedeceram fielmente ao comando dado com confiança, mas ela fez a escolha do membro da equipe com muita esperteza. Todos eles são de nível médio. Todos os seus companheiros de equipe são intermediários. Ela solidificou sua posição de líder ao reabastecer os membros da equipe que eram definitivamente inferiores a ela e, ao mesmo tempo, estava dando a maior parte da contribuição, o padrão de pontuação para este teste, para si mesma. Ao vê-la sair sem hesitar, como se tivesse acabado de ler a folha de respostas para o exame intermediário que Lee Sang-cheol pensou, ele pensou que Soo Yeon-yeol poderia ganhar o primeiro lugar no exame intermediário e logo lambeu os lábios como se lamentando isso. Mesmo se eu não tivesse conhecido Kim Jo-hyuk na cerimônia de entrada. Era Ryu Soo-yeon, que agora exalava seu talento com todo o corpo, mas, infelizmente, sua classificação na cerimônia de entrada era a 99ª. Por quê? Porque ela perdeu para Kim Jo-hyuk no primeiro dia da cerimônia de entrada. É por isso que fiquei triste porque talvez, mesmo que ela se classificasse em primeiro lugar neste ranking agora, ela não seria capaz de entrar no top 100 de uma só vez. Pensando bem, como ele está? Lee Sang-cheol pensou em Kim Jo-hyuk, que estava prestes a fazer os exames intermediários. Um misterioso homem forte que apareceu do nada, que derrotou Ryu Soo-yeon e os filhos das 5 gerações e entrou em Valhalla como o primeiro entre os calouros. Além disso, por ter feito mais algumas coisas antes e depois de entrar em Valhalla, ele foi um dos alunos que recebeu bastante atenção dos instrutores e da guilda externa. Seja o lado bom ou o lado ruim. É por isso que Lee Sang-cheol logo moveu o touchpad para encontrar Kim Jo-hyuk e começou a procurar a masmorra em que entrou. Por que não? Logo ele inclinou a cabeça e vasculhou o touchpad. No touchpad que ele possui atualmente, tudo, desde quem entrou na masmorra, que é numerado em ordem, até o quanto ele progrediu na masmorra, foi exibido. Um novo dispositivo que ainda tem uma função de pesquisa. Por que não está saindo? No entanto, Lee Sang-cheol franziu a testa com o fato de que, apesar de procurar pelo nome Kim Jo-hyuk, nenhum resultado saiu. O que? Por que a tela não apareceu quando procurei o nome de Kim Jo-hyuk? Isso, o estudante Kim Jo-hyuk parece já ter limpado a masmorra. Eu fui capaz de perceber esse fato. 2 horas e 59 minutos. Exames intermediários em que o relógio caiu para 2 horas. Os alunos estavam fazendo o possível para limpar a masmorra com um pouco mais de contribuição, e os instrutores tiveram que avaliar esses alunos. Sim, se for original. No entanto, as mãos dos instrutores, que deveriam mover o touchpad por muito tempo e avaliar os alunos, pararam, e seus olhos, que deveriam se mover constantemente no monitor e no pad, também olhavam para um lugar.
onde os instrutores concentram sua atenção. Era uma tela dentro de uma tela enorme que Lee Sang-cheol estava manipulando. Aquele silêncio estranhamente profundo. No meio disso, Lee Sang-chul começou a rebobinar o vídeo manipulando o tablet com uma expressão enfeitiçada enquanto olhava fixamente para a tela que já havia sido desligada. Um vídeo que toca desde o início com ele. Lá, com Kim Jo-yeol descendo para a masmorra com uma expressão relaxada. 23 minutos 32 segundos 11 segundos claro. O tempo claro de 23 minutos estava flutuando em um lado do vídeo. 23 minutos 32 segundos. Sim, de certa forma, esse tempo parecia muito longo. Há algumas coisas que você pode fazer em 20 minutos agora. No entanto, pelo menos 20 minutos para limpar a masmorra preparada em Valhalla era um tempo incrivelmente curto. É por isso que Lee Sang-cheol não pôde acreditar no fato quando viu pela primeira vez o tempo claro de Kim Jo-yeol flutuando no vídeo. Embora Kim Jo-yeol fosse excepcionalmente forte, não fazia sentido para um aluno que entrasse na masmorra sozinho sem nenhuma informação sobre isso atacar uma masmorra artificial que foi feita sem muita diferença de uma masmorra normal tão rapidamente. Ok. Lee Sang-cheol pensava assim até ver este vídeo. Kim Jo-yeol no vídeo não era muito diferente do Kim Jo-yeol que ele costumava ver. Kim Jo-yeol olha em volta com uma expressão relaxada. E, a partir daí, começou a estranha mudança. Clique. Kim Jo-yeol, que virou a cabeça várias vezes como se pudesse entender como era esse lugar, tirou uma espada de sua bainha e a segurou. Largamente. Eu imediatamente comecei a correr pela masmorra. Ele não sabia o que diabos seria na masmorra, apenas deu uma olhada rápida ao redor e começou a correr sem hesitar. E foi definitivamente algo que destruiu completamente o bom senso de Lee Sang-cheol. Ele faria isso também, porque correr por uma masmorra onde não existia nenhuma informação era como protestar que ele morreria na masmorra. Você não sabe o que aparecerá na masmorra e, da mesma forma, quais armadilhas aparecerão. Então, de acordo com o senso comum de Lee Sang-cheol, Kim Jo-yeol teve que ser desclassificado neste teste. No entanto, Kim Jo-yeol no vídeo parece estar errado com o bom senso de Lee Sang-cheol. Corte. 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 Ele estava correndo enquanto cortava todos os monstros que saíam da masmorra com sua espada. Mesmo que encontre um monstro, ele não para o corta enquanto corre. Quando um sair, corte um. Se saírem dois, dois. Quando três saírem, corte três. Como se não estivesse pensando em como lutar, Kim Jo-yeol cortou, 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 cortou. Ele matou todos os monstros à sua frente com o mesmo efeito sonoro ridículo. Dela. Todos os instrutores que estavam assistindo a cena estavam olhando para ela sem fechar a boca. No entanto, enquanto todos os instrutores estavam machucados, Kim Jo-yeol matou monstros e entrou em uma sessão cheia de armadilhas. Falta. 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 Obviamente, os instrutores se esforçaram muito para preparar a sessão da armadilha e escaparam em um instante com apenas 8 saltos. O próximo lugar que chegamos foi onde o chefe da masmorra artificial, um grande golem, estava localizado. O golem, que os alunos comuns só podem pegar com um certo esforço com um número apropriado de 8 alunos, tinha uma aparência diferente dos golems em masmorras normais devido à opinião dos instrutores de que deveria incutir intimidação suficiente nos alunos. Um golem com aparência dura, como se estivesse vestindo uma armadura. No entanto, a cabeça está perfeita. Viciado. Kim Jo-yeol correu e pulou em um instante e enfiou sua espada no pescoço do golem antes que ele pudesse mover sua mão pesada. Corte. Vou jijijijijik. Com apenas um tiro, ele separou o corpo e a cabeça do golem e saltou pela porta da masmorra usando o corpo do golem como suporte. O vídeo desligou com ele. Os instrutores ainda estavam olhando para a tela que estava desligada com um olhar vazio para a cena fora do bom senso.
Lee Sang-cheol, que estava assistindo a cena de frente. Parece que o primeiro lugar foi decidido. Olhei para a tela que estava desligada com uma risada como se fosse um absurdo. Episódio 23. Exame intermediário sozinho, 5. Apesar de ser uma matéria que ele mesmo propôs e fez, Lee Sang-cheol sempre achou que seria muito difícil ficar em primeiro lugar no exame de meio de semestre. Também é verdade que a contribuição, que é o padrão de pontuação que Lee Sang-cheol disse aos alunos, era muito simples de ver, mas era difícil de ver, porque não havia limite. Simplificando, quão ativamente o pessoal participou da batalha. Isso pode ser feito até certo ponto, mas é diferente se você pensar um pouco mais sobre isso. Quem reuniu a equipe? Quem é o líder? Quem estava no comando da batalha? Quem desmontou a armadilha? Etc. Fora isso, se você pensar muito, o que você pode achar infinitamente difícil é a contribuição. No entanto, Lee Sang-cheol escolheu a contribuição como critério de pontuação porque era bastante difícil. Obviamente, são os instrutores que sofrem ao pontuar dessa forma. No entanto, havia vantagens definitivas em marcar dessa maneira. Essa é uma pontuação específica. Lee Sang-cheol escolheu esse método porque, mesmo que não fosse uma batalha, ele poderia avaliar o aluno com muita precisão, incluindo tudo, desde habilidades básicas de consciência situacional até senso, afinidade e habilidades de enfrentamento. Um empreiteiro nunca pode se tornar um de primeira classe só porque é bom em lutar. Portanto, Lee Sang-cheol não achava que havia problema em pontuar os alunos com base em sua contribuição, mas pontuar no topo também era um problema. As classificações em Vaurala significam muito para os alunos, e geralmente, a classificação mais alta no exame intermediário geralmente é determinada por uma diferença de apenas 0,1 pontos. É por isso que Lee Sang-cheol sempre se preocupou em pontuar no topo. Acho que não preciso me preocupar. Lee Sang-cheol sorriu e olhou para a mesa do acelerador. Primeiro lugar Zhou Yuki Kim. Segundo lugar Ah-rin Choi. Terceiro lugar Il Soo-yeon. Quarto lugar Oh Se-yuki. Quinto lugar. 13º lugar. 14º lugar. 15º lugar. 16º lugar. Em vez disso, é preenchido até o quinto lugar e, ao contrário, a parte inferior não é preenchida, como a tabela de eixos, o exame intermediário ainda não foi concluído. No entanto, a razão pela qual os primeiro a quarto lugares foram anotados com antecedência foi porque os primeiro a quarto lugares apresentaram uma clara diferença em relação aos outros alunos. Primeiro, Oh Se-yuki. Como descendente da família Oh-seon, ele não formou uma equipe tão inteligente quanto Ryu Soo-yeon, mas mostrou uma contribuição de combate quase esmagadora e liderança na equipe a qual se juntou. Próximo, Yoo Soo-yeon. Lee Sang-cheol olhou para Yoo Soo-yeon com olhos tristes. É também porque Yoo Soo-yeon mostrou a figura mais ideal que Lee Sang-cheol pensou neste exame intermediário, Danja Ataque. Começando com a colocação adequada dos membros da equipe, liderança clara, leitura adequada da atmosfera e comando de batalha. E a forma como incentivou os companheiros não faltou em nada para dar-lhes o primeiro lugar no exame de meio de semestre. Sim, se não fosse a alimentação de emergência. Ah-rin Choi. Olhando para o nome diretamente acima de Yoo Soo-yeon, Lee Sang-cheol lembrou-se da imagem de Choi Ah-rin que vira com os instrutores há algum tempo. Limpando uma masmorra artificial sozinho. Foi uma emergência. Em primeiro lugar, as masmorras artificiais criadas pelos instrutores não foram feitas para serem desbravadas sozinhas. No entanto, Ah-rin Choi entrou na masmorra artificial sozinho e até limpou a masmorra sem muitos problemas, indo até o golem. Bem, acabei gastando mais de 2 horas lutando contra o golem. Demorou 2 horas para lutar contra o golem. No entanto, ela finalmente conseguiu lidar com o golem e saiu da masmorra a tempo. E graças a isso, Ah-rin Choi conseguiu o segundo lugar, batendo Soo-yeon-ryu, que recebeu mais do que uma nota de aprovação em todos os aspectos. No final, não importa o quão bem Soo-yeon-ryu tenha contribuído,
ela não teve escolha a não ser dividir a pontuação com seus companheiros de equipe, pois essa pontuação foi sua contribuição. Em uma palavra, a Rin Choi negou diretamente os padrões de classificação que Lee Sang-cheol havia considerado ao criar este assunto e ganhou o posto mais alto. No entanto, a Rin Choi estava na medicina. Ela era obviamente sem sentido, e se fosse outra hora, todos teriam olhado para ela e aumentado o valor do nome da família Choi-jin, mas Choi A-rin era formada em medicina. Por quê? Kim Jo-yeol. Foi por causa de Kim Jo-yeol, que orgulhosamente colocou seu nome no primeiro lugar no exame intermediário. Lee Sang-chul riu como se fosse ridículo, lembrando-se do vídeo de Kim Jo-hyuk que ele assistiu várias vezes. Kim Jo-yeol rompeu a masmorra artificial em um tempo muito curto de 23 minutos e 32 segundos. Os monstros e armadilhas colocadas pelos instrutores com referência a masmorras reais não retardaram os passos de Kim Jo-hyuk nem por um segundo. Além disso, o golem, que os instrutores deixaram legal porque tinham que intimidar os alunos, foi esmagado nas mãos de Kim Jo-yeol em menos de 5 segundos. Verdadeiramente o auge da emergência. Quando perguntados, um aluno normal pode fazer isso, todos estremeceram e fizeram coisas que nem acreditariam, e Kim Jo-yeol ficou em primeiro lugar. Que diabos é esse cara? É por isso que Lee Sang-cheol o questionou ainda mais. Não importa como você pense sobre isso, Kim Jo-yeol tinha muita habilidade para vir de um orfanato em uma periferia comum. Claro, eu sei que é muito tolo avaliar a habilidade de uma pessoa apenas com base em sua origem, mas Kim Jo-yeol foi tão longe. No entanto, o que é ainda mais absurdo é que, paradoxalmente, a verdadeira identidade de Kim Jo-yeol é que ele realmente saiu de um orfanato. Mesmo quando Lee Sang-cheol investigou pessoalmente, ou investigou secretamente em Valhalla, não havia sinal de falsificação ou manipulação no local de origem de Kim Jo-hyuk. Isso significava que Kim Jo-hyuk era realmente de um orfanato, então Lee Sang-cheol pensou em Kim Jo-hyuk passando pela masmorra com confiança. Se Kim Jo-yeol realmente crescer e entrar na indústria naquele estado, ele pode ganhar o D1 novamente na Coreia. Único. É um nome dado apenas ao número 1 mais forte entre os empreiteiros de todo o mundo, e é um nome que o Lee Jong, que foi chamado de um Dragonian na Coreia há 50 anos, já teve. Por alguma razão, se você diz que é um crescimento tão incomum, pode esperar um pouco. Por alguma razão, Lee Sang-cheol fez uma expressão estranha, pensando que Kim Jo-yeol estava assistindo à velha história do Dragonian que ele admirava no passado. O que eu estou pensando? Logo, Lee Sang-chul sorriu e pensou consigo mesmo. Eu tenho que terminar. Ele voltou a trabalhar logo depois. A casa de leilões no Distrito 1 do mercado está basicamente sempre lotada. Isso também porque basicamente os itens da casa de leilões do mercado são muito interessantes e têm muitos produtos bons. É claro que, como resultado, a quantidade de dinheiro que entra e sai da casa de leilões é inimaginável, mas sempre havia muitas pessoas na casa de leilões. Especialmente hoje, quando os artefatos da Era da Destruição estão sendo exibidos. Bem-vindo à casa de leilões. Na sala de leilões, que estava tão lotada que não havia espaço para um pé pisar, um funcionário em um terno de couro curvou graciosamente a cabeça e deu as boas-vindas à multidão. Porque muitas pessoas visitaram a casa de leilões hoje. Vou postar uma saudação de cortesia em breve. Originalmente, eu teria ajustado a ordem dos itens basicamente para elevar o clima, mas houve um pedido de uma pessoa muito especial, então hoje vou revelar os destaques da casa de leilões. Ao contrário do habitual, a empregada colocou imediatamente no pódio o destaque do leilão de hoje, Relíquias da Era da Perdição. A elasticidade que explode com ele. Os olhos daqueles sentados nas cadeiras de licitação começaram a brilhar com ganância em um instante. Isso também é verdade, porque o que apareceu no pódio foi um anel bem trabalhado na superfície, mas na realidade era um artefato que lhe permitia deter um poder tremendo. Além disso, mesmo que você compre as relíquias da Era da Destruição, mesmo que não ganhe poder, você pode usá-las de várias maneiras se estiver determinado a usá-las. Então,
todos os que estavam sentados nas cadeiras de licitação estalaram os lábios, resolvendo em seus corações que de alguma forma comprariam aquele anel. Isso porque o anel no pódio era algo muito atrativo para quem tinha dinheiro. E fim. A garçonete continua com explicações inúteis sobre o anel, os espectadores que não estão sentados em seus assentos de licitação murmuram e comemoram, e os licitantes em seus assentos agora revelam sua ganância sem escondê-la. Agora, então, vamos começar o leilão das relíquias da Era da Destruição. Quanto ao preço inicial, como todos sabem, começaremos em $100.000, que é o preço básico desta casa de leilões. Com as palavras do funcionário, começou o leilão que todos esperavam. Os olhares dos curiosos se reuniram em um instante, e em algum lugar começaram a apostar em quão alto o preço do artefato subiria. E, ao contrário deles, os que estavam sentados nas cadeiras de licitação começaram a perceber os arredores sem esconder sua ganância. Observe quem cortará a largada. No entanto. Sim, convidado número 1. O leilão de destaque que começou assim, o foco de todos estava. $10 milhões. Um homem usando uma máscara de gato preto. $10 milhões. Você tem mais? Foi encerrado em um instante pelo dono do mercado, Black Cat. E o gato preto que encerrou o leilão de uma só vez com uma quantia tão escandalosa. Terra. 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 $10 milhões. A oferta foi bem sucedida. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. O governante nos bastidores diz para trazer o anel rapidamente. Constelação, você pode esperar um pouco mais? O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. O governante nos bastidores diz que está ficando louco. Olhando para a janela de notificação que surgiu em uma velocidade tão alta que cobriu sua visão, ele murmurou fracamente enquanto mexia nas olheiras escondidas dentro da máscara com uma expressão cansada.